Está na hora de voltarmos às pistas. O podcast MotoGP na Sport TV está de regresso para anteciparmos Mugello e Barcelona. Duas corridas consecutivas que vão certamente marcar muito desta temporada 2022, porque muito se fala, muito se comenta e parece que vão surgir muitas novidades no que aos contratos diz respeito. Antes de lá chegarmos, vamos obviamente apresentar aquele que é o nosso convidado deste segundo podcast, o Tomás Alonso. Bem-vindo, Tomás, agora num registro diferente, tem estado connosco nos diretos, agora aqui em podcast a coisa é um bocadinho mais tranquila. Olá Rui, olá a todos, muito obrigado pelo convite, é mais uma vez uma honra poder estar aqui. Para aqueles que estão a estranhar porque é que não estão cá os cabelos do Vítor, ele está cá, mas de modo virtual, que o Vítor está ausente de Portugal, está nesta altura em Itália também a fazer um trabalho diferente, mas nem por isso menos válido. Vítor, queríamos te ter aqui, mas os teus cabelos marcam sempre presença no ecrã, pelo menos até ao próximo corte. Sim, peço desculpa por não estar aí, gostaria de estar aí, desta vez vai ter que ser à distância. É verdade que estou em Itália, mas não estou no Grande Prémio de Itália, estou a alguns quilómetros de distância de Borgo de São Lourenço e de Mugello, mas estou em território italiano e desta vez vai ter que ser assim à distância. Estás em Itália e hoje eu estive a ler algumas coisas bem interessantes. Tanto se tem falado da Suzuki que abandona por dificuldades económicas e por decréscimo de faturação. Eu hoje estive a ler um relatório de março de 2021, de abril de 2021 até março de 2022 e ao que parece a Suzuki até faturou mais do que no ano anterior. Não achas que anda para aí um gato escondido com o rabo de fora? Sim, é verdade, é verdade. Eu também dei-me visto de olhos nesse relatório. Há colunas que diminuíram, há outras que aumentaram e de facto a coisa de um modo geral não parece estar assim tão mal para a Suzuki. De qualquer modo, eu acho que não é uma questão de perda de dinheiro neste momento que os faz tomar esta decisão. Eu acho que e falámos nisso no podcast anterior, eu acho que é uma questão deles quererem dirigir os investimentos para outro sítio e provavelmente vão precisar do dinheiro que está a ser aplicado neste momento na equipa de velocidade, em MotoGP, e eventualmente eles acham que o retorno, o deve haver, neste momento se calhar não faz sentido para a empresa, na opinião deles certamente, e eu creio que será por isso que eles acabam por deixar a competição. E cada vez mais também se comenta no paddock que quem está à frente da Suzuki neste momento não gosta de corridas. Sim, é verdade, isso até já se falava há algum tempo, que alguns altos quadros da Suzuki não só não gostam de corridas, como não têm grande amor pelas motos. É algo que já se falava há algum tempo, especialmente da geração mais antiga dos altos quadros da Suzuki. Eu recordo que o presidente Osamu Suzuki reformou-se no ano passado, em junho, creio eu, já tinha ultrapassado os 90 anos. Sim, também já estava na hora, né? Exato, é substituído por outra geração que, apesar de ser mais jovem do que ele, não é necessariamente jovem. Deve ter para aí 70 anos o novo presidente, não? Por acaso não sei a idade, mas sim, há de andar por aí, entre os 60 e os 70 não deve andar longe. E eventualmente terá uma estratégia diferente. É verdade que nós conhecemos a Suzuki em duas rodas, mas o negócio da Suzuki também tem 4 rodas e ao que parece é nesse que eles querem apostar. Hoje em dia não se fala noutra coisa no mundo automóvel senão na propulsão elétrica, portanto a Suzuki quer virar-se para aí também e concentrar-se especialmente no mercado asiático, tem investimentos volumosos para fazer e eu creio que isso tudo junto, no meio disso tudo, a equipa de MotoGP é quem acaba por sofrer. Aliás, se olharmos atualmente para a Suzuki, ela ao longo dos últimos anos foi deixando as competições. Hoje em dia não tens equipas oficiais praticamente em lado nenhum. Exceção à resistência. Em MotoGP e na resistência, exatamente. Portanto, já não há no motocross sequer, onde eles têm pergaminhos também. Portanto, eles a pouco e pouco foram abandonando oficialmente. Eu acho que até no motocross nos Estados Unidos eles já não têm. Há quem, aliás, tal como na velocidade, há quem ainda corra de Suzuki, não são equipas com envolvimento da fábrica, portanto não são equipas oficiais, ou têm o apoio de concessionários que gostam da competição e querem manter-se envolvidos, mas não há um apoio, não há um envolvimento, digamos assim, oficial da fábrica nesse tipo de competições. Portanto, vamos vendo algumas motos Suzuki em vários campeonatos, incluindo o motocross e até na velocidade. Temos a Suzuki a correr no campeonato britânico e no campeonato americano, mas sem um envolvimento oficial da fábrica.
Sem dúvida, Vítor. Tomás, surpreendeu-te ver a Suzuki sair assim de repente? Estavas bem sentado quando leste a notícia? Sim, de facto, foi uma notícia que surgiu do nada, acho que ninguém estava à espera. Confesso que, apesar de ser o assunto mais falado no momento dentro do MotoGP, é algo que eu não tenho acompanhado muito de perto, mas sim, sem dúvida, acho muito estranho, do nada, até porque o ano não lhe está a correr assim tão mal, eles queiram sair. E isto tudo veio revolucionar o mercado, que era aquele que estávamos atentos. Neste momento, o Joan Mir e Alex Rins ainda não têm nada anunciado. Muitos outros, incluindo também Miguel Oliveira, não têm nada anunciado. Mas a mim surpreendeu-me esta semana, e já te vou perguntar a ti, Vítor, também, a ver notícias de que há pilotos dispostos a correr a custo zero. Como é que é possível um piloto estar disposto a arriscar a vida durante 20 fins de semana por ano sem receber nada? Pois, eu sou da mesma opinião. Um piloto nesse nível, no MotoGP, correr por custo zero, acho que nunca foi antes visto, e eu não sei quem é o piloto em questão que tu estás a falar, porque eu não ouvi falar nisso, estou a ouvir agora, mas acho sem dúvida estranho. Eu consigo compreender que um piloto numa fase de carreira como tu, que quer evoluir, se ingrar, muitas vezes não tem outra opção senão correr a custo zero, pelo menos se não gastar dinheiro já é lucro que ele traz para casa. Exatamente. Mas um profissional que corre na categoria maior é para mim um bocadinho difícil de encaixar. Não sei se também já apanhaste algumas notícias sobre isto, Vítor, mas tudo isto está a causar um verdadeiro furacão dentro do mercado. Sim, é verdade. Só que nós estamos numa altura em que é preciso alguma atenção e conseguir filtrar tanto do que se diz e do que se escreve hoje em dia, especialmente numa altura tão eu ia dizer conturbada, não é a palavra certa, tão animada da Silly Season, digamos assim. É preciso ter algum filtro. Portanto, obviamente que muitas vezes não há fumo sem fogo, obviamente que acaba por haver alguns rumores que têm um fundamento de verdade, e nesta altura diz tudo. Já li umas coisas e o seu contrário. Portanto, não esqueçamos também que muitas vezes os pilotos, mas não só, às vezes também as equipas, os team managers e até os managers dos próprios pilotos usam a opinião pública como arma de arremesso e como ferramenta, digamos assim, largando aqui e ali umas farpas. Umas farpas, exatamente, para fazer falar do assunto e assim tentar levar água ao seu moinho. E estamos precisamente nessa altura. Portanto, diz-se muita coisa, alguma dela tem alguma base de verdade, outra nem por isso, são meras especulações, e é difícil perceber onde é que está a ponta de verdade no meio daquela espuma toda. No que diz respeito aos contratos e aos salários, é curioso porque estamos numa altura em que começámos a ouvir algumas queixas dos pilotos, porque as equipas estão a tentar baixar substancialmente o valor dos contratos. Não é? Os contratos geralmente são plurianuais, 2 ou 3 anos, salvo raras exceções. O Marco Marques, quando assinou a última vez, assinou logo por 4, ou quem tivesse assinado entretanto só por 1 ano. Portanto, mas a regra geral são contratos a 2 anos, e ao que parece as equipas estão a tentar baixar substancialmente os contratos. Outra coisa que eu acho que nós não tínhamos abordado, um tema que nós não tínhamos abordado, Rui, nós falamos sempre dos contratos dos pilotos, porque são a face mais visível do campeonato, mas no seio do paddock, engenheiros e mecânicos e restante staff também não está muito satisfeito. Porquê? Porque geralmente os contratos são anuais, ou seja, o salário é discutido ano a ano, e façam eles 16 grandes prémios ou 21. Pois. Portanto, como deves calcular, hoje em dia, com um calendário de 21 grandes prémios, que entretanto passou a 20, creio que também já iremos falar disso, eles estão a fazer mais grandes prémios pelo mesmo dinheiro que faziam antes, 18 ou 19. Portanto, há algum mal-estar também no paddock em relação a isso, mas eu creio que tudo se resolverá, até porque, como se costuma dizer, sem palhaços não há circo. E obviamente que os pilotos têm que estar satisfeitos para se manter ali e como tu dizias, alguém não receber dinheiro para fazer este tipo de trabalho que tem os seus riscos. Nós
temos perfeita noção que é um desporto que envolve muitos riscos, especialmente na categoria rainha, é algo que não me cabe muito na cabeça. Eu acho que são desportistas, são atletas que têm que ser muito bem pagos para fazer aquilo que fazem hoje em dia. Eu acredito que se calhar alguns no início da carreira, para tentar não deixar fugir um lugar em MotoGP, de repente aceitem não ser recompensados, não ter uma compensação financeira da equipa, eventualmente terão os seus patrocinadores pessoais que lhes permite ter alguma folga financeira, mas eventualmente haverá algum piloto início de carreira que, para não perder uma oportunidade, aceite não receber, na mira de poder demonstrar a sua capacidade e daí para a frente depois sim poder exigir um ordenado para se manter numa equipa oficial. Parece ser um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta, com toda a certeza, e não nos podemos esquecer, e falaste bem dos técnicos, não nos podemos esquecer que, por exemplo, o pessoal da Suzuki, após o teste de Jerez, recebeu a notícia que no fim do ano já não trabalha mais e de repente tem que ir à procura de trabalho quando pensavam que tinha uma vida estável. Isso acaba por ser, mais uma vez, o grande reflexo de toda a instabilidade que é trabalhar no Campeonato do Mundo de MotoGP, que nós nem imaginávamos que poderia acontecer. Mas também ao mesmo tempo deixa-me aqui a ideia que se calhar a Dorna construiu um elefante demasiado grande para alimentar agora. É um elefante grande, é uma máquina grande, uma estrutura grande que a Dorna fez crescer ao longo destes últimos 30 anos. E sendo grande, obviamente quando surge algum terremoto ou algo parecido, a coisa se calhar não é fácil de suportar, mas eu creio que a Dorna também ao longo dos anos mostrou em algumas ocasiões poder ou saber reagir e improvisar e alterar os planos de modo a levar o campeonato a bom porto, e eu acredito que isso possa ser assim. Obviamente que se Carmelo Espeleta e todas as pessoas que o rodeiam começarem a perceber que este mal-estar ou esta falta de ordenados ou esta incompatibilidade financeira, ou o que queiramos chamar, começa a ameaçar o campeonato, eu tenho certeza que ele fará algo, aliás, como já fez no passado. Ainda a propósito agora da Suzuki, se te recordas quando o Kawasaki saiu em 2006, deixou Carmelo Espeleta bastante chateado com isso, e ele reagiu imediatamente e alterou completamente os contratos, e os contratos passaram a ser feitos não só com a IRTA, mas também com a Dorna, das fábricas das equipas. Portanto, eu creio que a Dorna conseguiu levar o campeonato a este sucesso que tem hoje em dia, porque soube analisar bem e agir de acordo com o crescimento do campeonato. Eu creio que o saberá fazer também daqui para a frente. E não nos podemos esquecer que a Suzuki vai embora, mas deixa 20 milhões no cofre da Dorna, porque é isso que está já estipulado ou combinado como indenização que a Suzuki tem que pagar. Não é só arrumar as coisinhas e ir embora, tem que pagar porque tinha um contrato para mais 4 anos. Exato, este era o primeiro ano de um contrato de 5, portanto há que agora fazer cumprir o contrato. Eu tenho muita pena que a Suzuki se vá embora, é menos uma marca no campeonato, o campeonato de certa forma não fica mais pobre, mas obviamente que era melhor ter 6 construtores do que 5, ainda por cima numa altura em que a motopacia está competitiva, já tinha conquistado um título com o Joan Mir, e são menos 2 motos na grelha de partida. O que eu espero que não venha a acontecer, espero que alguém venha a ocupar o lugar deixado vago pela Suzuki. O ideal, e era o sonho de qualquer um, era ter uma marca nova, o regresso da Kawasaki, ou o envolvimento da BMW, ou o que fosse, mas isso não vai acontecer, infelizmente. Mas eu espero que pelo menos esses 2 lugares na grelha de partida sejam ocupados já em 2023. Eu acho que sim, já vamos falar sobre isso com toda a certeza, mas acho que sim, acho que vamos ter mais motos, mesmo que seja dos mesmos construtores, vamos ter ali muitas alterações também em termos de xadrez por parte das equipas. Estamos a chegar a Mugello, Tomás, uma pista onde no ano passado o Miguel foi segundo, venceu por 2 vezes Moto2 e Moto3, poderá ser a pista para, mesmo com uma KTM que claramente está abaixo de todas as outras neste momento, o Miguel conseguir com os dotes dele nos dar de novo uma alegria e ele próprio poder também sair com um sorriso na cara rumo a Barcelona? Eu espero que sim, já está na hora. Está na hora do Miguel poder sair de uma pista a sorrir.
mais uma vez vai ser o 8 ou 80. A KTM este ano não tem estado muito bem. As corridas que o Miguel tem feito em Mugello, como tu estavas a dizer, até hoje têm sido todas muito boas. Esperemos que ele volte a conseguir e vamos estar aqui a torcer por ele. Não vai ser fácil. Vítor, o que é que achas? Pode ser que o Miguel consiga esconder o charuto que tem tido nas mãos nos últimos tempos? Não sei, mas avaliar... Ou seja, tu estás a pensar que é mais uma vez um charuto. Quer dizer, sim. Sabendo nós as capacidades, e já não falo da Tecnolab porque estamos a falar de rookies, mas se olharmos para a equipa oficial, conhecendo nós o que são capazes de fazer o Brad Binder e o Miguel Oliveira, e olhando para os resultados deste ano, só podemos concluir que, pronto, chama-lhe charuto, chama-lhe outra coisa qualquer, um chasso, ou menos competitiva, para ser mais politicamente correto, mas na verdade a KTM este ano parece estar um degrau abaixo de todas as outras. Agora, pegando o que o Tomás estava a dizer, o Miguel tem feito boas prestações ao longo destes anos nas várias categorias em Mugello, incluindo o melhor resultado que a KTM alguma vez conseguiu em MotoGP. Foi precisamente aquele pódio do ano passado, aquele segundo lugar conseguido pelo Miguel no ano passado. Portanto, tudo indica que este poderá ser um fim de semana de regresso à ribalta, digamos assim, da KTM e do próprio Miguel Oliveira, e eventualmente também do Brad Binder, mas é um circuito que me parece adequado à pilotagem do Miguel e parece, pelo menos no ano passado, não foi muito mal para a KTM ao conseguir aquele pódio. Portanto, é um circuito de potência, não é? Um circuito com uma reta longa, onde as motos superam os 360 km por hora oficialmente, porque na verdade a velocidade parece que é superior àquela que é registrada oficialmente, tendo em conta o método em que é obtida a velocidade máxima. E é um circuito de condução, além de potência e de condução. É um circuito com algumas zonas técnicas bastante curiosas e rápidas. E eu acho que é um circuito espetacular, oferece sempre corridas espetaculares, porque o seu traçado, que de algum modo faz-me lembrar Portimão por causa das subidas e descidas, não é bem igual, tem características diferentes, mas com as subidas e descidas podemos compará-lo um pouco com Portimão, e é um circuito onde eu creio que se há possibilidade de o Miguel e a KTM fazerem bons resultados, eu acho que aqui em Mugello é um deles. Tu não chegaste a fazer, Tomás, Mugello no ano mundial de Supersport porque não iam lá. Fizeste Imola e Misano. Imola e Misano, sim. Mas o ambiente da Itália é sempre muito especial nas corridas. Sim, bastante. Vê-se que eles sentem muitas corridas. E Mugello, eu nunca lá andei, mas conheço um pouco. E sim, é um bocado como o Vítor estava a dizer. É uma pista técnica, apesar de ser muito rápida. Tem curvas bastante técnicas e dão-nos sempre momentos incríveis. Sem dúvida, Vítor, mas estamos a falar de uma KTM que parece ser uma casa a arder em todos os níveis neste momento, e quem vai ardendo ou quem vai sendo a lenha são os pilotos, tanto o Brett como o Miguel, mas olha que na Ducati as coisas também não estão muito melhor, porque aquilo também está uma reviravolta completa. E o Vítor agora congelou, vamos ter que ficar... Sim, não, já está. Porque... Não sei se estou a ouvir. Agora já. Assim, congelaste aí um bocadinho, mas a gente deu-te calor e voltaste à vida. Okay. E ouve-me. Yeah. Ok. Perguntavas... Ducati. Sim, quer dizer, a Ducati, ao ter todas estas motos, esta quantidade de motos na grelha, acaba por sofrer de outros problemas, não é? Que é ter demasiados galos para um poleiro. Portanto, as coisas não são fáceis, e obviamente que se olharmos para aquele velho ditado que diz que o primeiro a bater é o teu companheiro de equipa, aqui no caso da Ducati tens que bater o teu companheiro de equipa, os companheiros da outra equipa, da outra e da outra. Sim. Portanto, todos com motos Ducati. As coisas tornam-se um pouco mais complicadas, mas a Ducati, apesar de tudo, eu não sei... Eu acho que a Ducati, quando estávamos na pré-temporada, eu achava que a Ducati poderia ter mais uma vez a oportunidade de lutar pelo título, tal como fez no ano passado, mas eu nunca pensei que fosse o Bastianini a liderar e a ganhar mais corridas até agora. Pensava que seria, e eu acho que como toda a gente pensava que seria o Pecco Bagnaia.
Exato, portanto, mas o Pecco não teve um início de temporada, parecia que estava a encarrilhar e parecia ter reconquistado aquele feeling, aquela confiança na moto. Sim. Depois cometeu aquele erro, ele próprio admitiu em Le Mans que foi um erro dele e acabou por deitar tudo a perder. As coisas agora tornaram-se um pouco mais difíceis, mas para a Ducati o Pecco falhou, mas o Enea Bastianini está lá na liderança do campeonato com 3 vitórias, é o único piloto a ter vencido mais do que uma corrida este ano, portanto a Ducati até agora não se pode queixar. Sim, mas pode com todas estas guerras, porque vão continuar, e o Pecco e o Bastianini já começaram até numa troca de palavras, ainda para já simpática, mas já com algum piripiri já ali pelo meio, veneno. Já algum veneno ali pelo meio. Isto pode significar até que de um momento para o outro a Ducati não tenha como segurar os seus 2 pilotos e alguém vai aproveitar o caminho, e esse alguém já sabemos que pode ser sempre o diabinho à solta, que se chama Fábio Quartararo. Exato, eu acho que nós quando falamos que o campeonato está muito bom é porque está bastante equilibrado, temos vários pilotos a subir ao pódio e a vencer, vários construtores a conquistar pódios também, não sei o quê, mas o campeonato é interessante no seu todo, não é só por causa dos resultados desportivos, mas também por todas estas coisas que se passam à volta. E é interessante ver como de vez em quando estala o verniz e quando as coisas pareciam estar muito calmas, afinal alguém que não se sente muito confortável e faz questão de se fazer ouvir e dizer que não está confortável. Portanto, eu creio que isto é apenas o início, porque passou-se apenas 1/3 da temporada até agora, temos 2/3 ainda pela frente e eu acho que as coisas vão animar. Sim, e vão animar já este fim de semana, até porque vamos ter italianos a correr na Itália, com tifosi a puxar por eles, com toda aquela fantástica festa e de ambiente, como o Tomás estava a referir, que são as corridas em Itália. Se eu te perguntar, Tomás, em quem apostas para a Itália, tens algum nome ou não? Gostava de poder apostar no Miguel, mas vai ser complicado, mas eu aposto no Bastianini. Bastianini. E tu, Vítor, quem é que apostas? Perguntas complicadas. Já houve vários italianos a vencer aqui em Mugello na categoria rainha. O Petrucci foi o último, em 2019. Em 2019. O ano passado foi o Miama que ganhou. Foi o Fábio. Em 2019 foi o Petrucci. Uma Ducati pode vencer aqui. Uma KTM também. O problema é que aquela questão de nós dizemos que isto é um circuito marca X ou é um circuito Yamaha, um circuito Ducati ou o que seja, isso já foi chão de dúvidas. Hoje em dia acho que já não podemos dizer isso. O campeonato está tão equilibrado que motores que antigamente não se davam a circuitos sinuosos agora dão, aqui continuando a ser rápidas em circuitos rápidos, motos que percebem o que eu quero dizer. Eu acho que este era um circuito tipicamente em que a Ducati e a Honda eram sempre grandes favoritas, mas na verdade a Ducati poderá ter ainda um certo favoritismo, um pouquinho mais que as outras, e eu acho que poderá ser um piloto Ducati a ganhar. E o Enea Bastianini, eu creio que com esta terceira vitória, ele já tinha ganho uma grande moral logo no início do campeonato com aquela primeira vitória, e agora com esta terceira e com a liderança do campeonato, eu creio que ele tem a motivação necessária, não terá a pressão que terá, por exemplo, um Pecco Bagnaia por estar na equipa oficial, ao contrário do Enea Bastianini. Portanto, qualquer bom resultado para o Enea Bastianini é um excelente resultado para o time Gresini. Portanto, eu acho que há aqui e ele sente-se muito bem na equipa, eu acho que esta é uma combinação muito boa. Portanto, o Enea Bastianini, eu diria que é um grande favorito à vitória aqui em Mugello. Mas parece-me sempre tão estranho a gente estar a falar de quem pode vencer e não falarmos do Marc Marques. Sim. Eu acho que foi ele que ganhou em 2020. Sim, dos pilotos atualmente no ativo na categoria rainha, o Marc Marques é aquele que tem mais vitórias. Uma em cada categoria, se não me falha a memória. Porém, este Marc Marques não é o Marc Marques que venceu aqui a última vez em 2000 Eu acho que foi 2020. Não, em 20 não houve o Grande Prémio de Itália. Então, certo? Ok, sim. Em 20 não houve, sim, tens razão. Terá sido 18 por aí. Sim, antes do Petrucci. Não, aliás, digo-te já, fui aqui consultar as minhas notas. A última vez que o Marc Marques e a Honda venceram aqui, estás sentado, foi em 2014.
Portanto, já lá vai muito tempo. Mas o Marco Marques que temos agora não é o Marco Marques até 2019. Não é? É um Marco Marques física e mentalmente ou psicologicamente bastante diferente. Física, porque parece não estar ainda completamente recuperado da lesão no braço e no ombro, e isso naturalmente leva-o a ter uma abordagem um pouco diferente às corridas e ao fim de semana e ao seu estado físico, ao seu treino, ao modo como pilota, ao modo como treina. Portanto, eu creio que o Marco Marques é um daqueles pilotos que não podes descartar nunca. Sim. Mas que não está no seu pico, longe disso, aliás. Eu creio que está na sua fase mais baixa de sempre, em termos físicos, pelo menos, e até em termos de resultados. Portanto, eu creio que não é o Marco Marques de antes. Porém, como disse há pouco, nunca podes descartar o Marco. O Marco Marques, quando vê uma oportunidade, agarra com unhas e dentes. Vimos em Jerez aquela luta com o Jack Miller e com o Alex Espargaró. Portanto, ele esteve sempre ali. Fez alguns saves também, portanto ainda não está o velho Marco Marques, mas não anda a dar muito longe disso. Eu queria falar dos pilotos descartáveis já a seguir, mas deste-me agora a dica. E a Aprilia? E a Aprilia está a fazer um ano espetacular. Grande crédito seja dado ao Alex Espargaró. Olha, deixa-me dizer-te que eu estive na semana passada, eu desde o Grande Prémio de França praticamente tenho ido a casa mudar de roupa, não tenho parado muito, não tenho tido muito tempo para ir acompanhando alguns assuntos que queria ter acompanhado, mas quis o destino que eu estivesse com alguém que conhece muito bem o Alex Espargaró na semana passada. E esse alguém disse-me que o Alex Espargaró garantiu a essa pessoa que vai ser campeão do mundo. Ui, se for como o Fernando Santos. Não, eu digo isto porquê? Porque o Alex conseguiu um excelente trabalho de desenvolvimento da Aprilia, demorou algum tempo, é verdade, até chegar à sua primeira vitória e à primeira vitória da Aprilia nesta era de MotoGP, mas quer ele, quer a equipa e a fábrica fizeram um excelente trabalho, estão agora a ser recompensados por isso e têm sido muito consistentes. Isto é uma palavra que nós falamos muito e na verdade podemos aplicá-la agora ao Alex e à Aprilia. Eles têm sido muito consistentes a fazer bons resultados fim de semana após fim de semana. Portanto, esta ambição e este feeling do Alex em dizer que eu vou ser campeão do mundo este ano não é descabido. Sim. E ele está numa posição agora em que é perfeitamente possível que isso aconteça. Sim, e moral... no que diz respeito ao campeonato, não é? Moral não lhe falta também. Desculpa? Moral também não lhe falta, com 3 pódios consecutivos. Aliás, a moral do Alex está completamente pincas, portanto é alguém que também não podemos descartar este ano. Tem feito um excelente trabalho, ele e a Aprilia. Eu acho que ninguém esperava. Nós sabemos que a Aprilia, tal como a KTM, tinham vindo a melhorar ano após ano, mas a Aprilia chegou a um nível bastante elevado este ano e o Alex tem demonstrado, o que me faz levantar outra questão, que é, e se calhar até vai ao encontro do outro tema que querias introduzir, que é o Maverick Vinales, que não está exatamente na posição oposta do Alex, mas está longe de estar numa posição como o Alex, porque os resultados não têm aparecido, e é um piloto que, olhando há um par de anos atrás, nunca podias não contar com o Maverick. E hoje em dia o Maverick não conta para nada. Do mapa. E isso leva-me aos pilotos descartáveis. Já sabemos que o Raul Fernandes não fica, Tomás. Remy Gardner também parece estar já de malas aviadas e a pensar no Mundial de Superbike. O Maverick também cada vez mais se fala que pode ir andando. E o Pol Espargaró. Pelo menos estes 4 são aqueles que estão neste momento, uns mais, outros menos. O Darren Binder, muitos estarão em casa a pensar. Eu sei de fonte segura que o Darren Binder vai continuar com a equipa da RNF, portanto esse vai continuar no campeonato no próximo ano. Mas surpreende algum destes nomes poder estar na calha para sair ou não? Surpreende um pouco, não estava tão à espera que os pilotos da Tech 3, sendo o primeiro ano deles, que fossem já a sair.
O Raul, por falta de resultados, o Remy, ao que tudo indica, por questões contratuais, pelo salário que a KTM lhe oferece, o manager dele é precisamente o mesmo do Joan Mir, que tem sido o homem que mais tem deitado voz cá para fora em relação a esses contratos. O Pete Barer até diz que ele é pior que a pandemia do Covid-19. Achas que também vai ajudar essa... Não é uma tranquilidade porque ela não existe, mas é pelo menos uma regulamentação, entre aspas, dos salários? Não sei, a regulamentação não sei, por acaso agora falas nisso, eu por acaso nunca tinha pensado no assunto nessa perspectiva, haver uma um mínimo, pelo menos. Exato, haver um ordenado mínimo, se vamos dizer assim, pelo menos para a categoria rainha. É verdade que eu nunca tinha pensado nisso. Eventualmente pode ser uma hipótese. Agora surpreende-me, e eu assino por baixo o que o Tomás disse, surpreende-me que não deem mais tempo aos rookies. Os rookies podem ou não revelar-se no primeiro ano, mas quando não se revelam, não são necessariamente maus, podem revelar-se no segundo ou no terceiro ano. Portanto, eu acho que esperar que um piloto como o Raul Fernandes chegasse no seu primeiro ano a MotoGP e de repente está-se a terminar no pódio, acho que era um pouco irreal. Eventualmente não era isso que estava a pensar. É verdade que os resultados são um pouco desanimadores, mas é o primeiro ano, portanto é um ano de aprendizagem. Eu acho que os rookies têm que ter tempo para sem pressão, sem sequer ter a pressão de que eventualmente no final do ano, se não conquistarem pontos, são despedidos, portanto não podem ter sequer essa pressão. Têm que mostrar o seu potencial, e isso pode não ser mostrado com pontos no final do ano, pode ser um método de trabalho, o ritmo de aprendizagem, a sua evolução de circuito para circuito. Portanto, eu acho que os rookies precisam sempre de ter pelo menos um ano em que ninguém pode esperar absolutamente nada deles. Se surgir, ótimo, é um bónus, mas tem que ter essa paz de espírito, ter um ano de aprendizagem sem pressão, desfrutarem da moto, divertirem-se em cima dela, e eu acho que quando isso acontece, depois os resultados mais tarde ou mais cedo acabam por aparecer. Mas é verdade, esses 4 pilotos que tu mencionaste, não sabemos exatamente o que é que lhes vai acontecer, porque certamente não estarão no topo da lista de quem está no mercado a contratar. Tomás, esta pressão existe em todas as categorias, naturalmente. Tu andaste num campeonato do mundo durante 2 épocas, portanto também a sentiste de alguma forma. Isto faz com que as categorias mais baixas, no caso de MotoGP, Moto3, no teu caso quando andaste no paddock da Superbike, a Supersport 300, acabam por ser uma autêntica luta pela sobrevivência para tentar estar lá na frente e eventualmente alguém te levar. Sim, é muito isso, e é um pouco o que o Vidor estava a dizer. Acho que isso é uma pressão que deve existir ao mesmo tempo, não, porque, como ele estava a referir, um piloto que vai para uma moto nova, no caso do Raul Fernandes, uma MotoGP que o nível é muito alto e ele não tem experiência, no início do campeonato estar já preocupado em ser despedido no fim é uma pressão muito grande. E ao mesmo tempo uma pressão mediática grande. Nós em Portugal, um piloto consegue passar quase despercebido, que ninguém lhe liga em termos de mediatismo, salvo raras exceções, mas em Espanha não. E o Raul Fernandes também foi construído um elan ao redor dele, demasiado grande, parece-me a mim, e demasiadas fichas colocadas no mesmo piloto, e depois afinal, quando chega a hora da verdade, a coisa não é tão fácil como parecia. Sim. MotoGP não é Moto2. Exatamente, e depois acho que também o que está a influenciar também um pouco é porque depois temos casos como do Pedro Acosta, que chegam sem conhecer moto, sem conhecer nada e ganham, partem da boxe e ganham. Sim, mas é Moto3, porque é Moto2. Nós pensamos que o Pedro Acosta não conhece Moto3. Claro que conhece, fez FINSEV, fez Campeonato de Espanha, portanto andou muito tempo ali. Mas depois quando pegou na Moto2 até agora... Claro, há que dar tempo aos pilotos para se adaptarem à moto, à equipa. De moto para moto o estilo de condução varia, muitas coisas mudam, portanto há que dar tempo aos pilotos para que eles possam se adaptar bem e ter bons resultados. Nós temos um amigo, todos os 3 em comum, que diz que o MotoGP neste momento é um triturador de carreiras. Começa a ser ou não, Vítor? Pode ser visto dessa perspectiva para alguns pilotos. É verdade que
tens aquele período de graça, não é? Quando chegas ali, as pessoas, pronto, ainda desculpam alguma coisinha quando corre mal, mas a partir de uma certa altura já não tens desculpas. E há alguns pilotos, e lembro-me, por exemplo, do Paul Espargaró, só para mencionar um daqueles que tu referiste aí. O próprio Aleix, não tem começado a ganhar e levar a Aprilia ao pódio este ano, quer dizer... Sim, estava de malas aviadas também. Há 200 e não sei quantos grandes prémios, não é? Sim, para o ano estava a fazer a volta à França e a volta à Itália. Exato, portanto, eu acho que os pilotos têm aquele período de graça. É verdade que pilotos têm uma carreira longa, às vezes têm um percalço, ou têm uma lesão, ou têm um ano menos bom e de repente desaparecem dos 5 primeiros e ficam fora dos 5 primeiros ou dos 10 primeiros e depois conseguem dar a volta e recuperar e voltar a estar lá na frente. Mas sim, é verdade, eu acho que neste momento temos alguns pilotos que passaram esse período de graça e que, sem demonstrar resultados, podem ter a sua carreira em risco e nessa perspectiva MotoGP pode ser vista assim como triturador. É verdade que não é algo que venha desde há algum tempo esta parte. Eu acho que começa a acontecer agora, porque agora notas mais, porque o campeonato está mais equilibrado, não é? Tens tanta gente a ganhar, mas há uns que mais dificilmente lá chegam do que outros, enquanto que antigamente tinhas aquele ciclo daqueles dominadores e havia pilotos que passavam pelo intervalo da chuva, digamos assim, e não davam nas vistas no mau sentido. Hoje em dia já é difícil e sim, desse ponto de vista, triturador acho que é um termo demasiado agressivo, mas sim, pode ser um modo de finalizar carreiras, mas de finalizar também não, porque há muitos que saem dali. Olha o Bautista, não é? Saem deste campeonato. O Bautista é um bom exemplo do que tu estavas a dizer. Andou lá sem dar nas vistas, andou ali até uma carrada de anos sem resultados, mas estava lá e agora vai para o Mundial de Superbike e é candidato ao título. Exatamente. Olha o Danilo Petrucci. O Danilo Petrucci neste momento é um dos pilotos mais falados no campeonato americano. É verdade que o campeonato americano não tem a dimensão que tem o campeonato do mundo para nós. Mas falta saber se ele fica lá, que depois do estouro monumental deste fim de semana na Virgínia, que ele estava com um braço parecia ao popa e o outro era um braço normal e teve 3 minutos deitado no chão e ninguém veio ter com ele. Sim, é verdade. Ele está um bocadinho chateado. Sim, e ainda por cima não foi o único acidente grave ou com alguma gravidade que aconteceu nesse fim de semana na Virgínia, mas isso deixa-me um pouco admirado, porque o Wayne Rainey deu a volta ao campeonato, conseguiu fazer de novo crescer e crescer em termos de dimensão e crescer em termos de nível também o campeonato americano. E faz-me confusão, eu não sei se tiveste a oportunidade de ver algumas imagens dessas corridas da Virgínia. Sim. O circuito é muito interessante, tem um traçado muito interessante, mas é assustador. Sim. Caias onde caias, vais bater em algum lado. Portanto, eu acho que estamos em pleno século XXI e apesar de aquele ser um campeonato nacional, acho que merecia outro nível em termos de segurança. Sem dúvida. Nem sequer CCTV o circuito tem. Para que se tenha uma ideia, isso é obrigatório na Europa. Tomás, circuitos seguros, circuitos inseguros no Mundial Superbike e MotoGP também, isso não existe na realidade atualmente. Não, todos os circuitos que, aliás, eu creio que há uma homologação para que o circuito possa estar no calendário, portanto, não dá qualquer mínima hipótese a isso. Vítor, deixa-me só acrescentar só mais isto em relação à segurança. É um problema para os circuitos, porque especialmente a categoria de MotoGP, as motos estão cada vez mais rápidas e mais velozes, portanto são mais rápidas no tempo por volta e atingem velocidades máximas superiores, e os circuitos nos últimos anos têm-se vindo a adaptar a essas velocidades superiores. Mas começa a ser difícil, os circuitos não têm terreno infinito, não é? As escapatórias não podem crescer muito mais, há o tema da gravilha e dos airfences e começa a não ser fácil para os circuitos acompanharem o nível de evolução das motos para manter o nível adequado de segurança que eu creio que neste momento o campeonato tem. Portanto, como o Tomás dizia, os circuitos têm que cumprir requisitos para receber provas do Mundial, seja de Superbike, seja de MotoGP, e neste momento temos uma categoria de circuitos impressionante, do Mugello a Portimão, passando por Catalunha,
ou outros que tais, eu acho que hoje em dia temos circuitos bastante seguros. Talvez seja por isso que o Kimi Ring afinal não entra no calendário, porque os pilotos falam que o circuito é muito estreito, poucas escapatórias. Em MotoGP, primeira, segunda e terceira são as relações de caixa utilizadas. Não me parece ser um circuito para MotoGP, a julgar pelas palavras deles. Sim, isso é verdade. E se te lembras, quando começámos a falar do Kimi Ring há 4 anos para aí. 4 anos? Sim. Logo quando começaram a surgir os primeiros esboços e as primeiras fotos já do trabalho no terreno, surgiram algumas críticas. Críticas essas que têm eco agora também com o circuito já numa fase mais avançada de construção. Eu há uns tempos, não sei dizer, há um mês e tal, talvez 2 meses, alguém me dizia que não acreditava que o Kimi Ring fosse receber o Grande Prémio da Finlândia este ano porque as obras estavam super atrasadas. Grande parte dos edifícios parece que não estavam, na altura pelo menos, não estavam ainda em construção. E isso agora confirma-se. Agora resta saber se o atraso nas obras se deveu, entretanto, ao início do conflito, que, não sendo ali à porta da Finlândia, envolve um país que faz fronteira, não é? É o país que está ali mais próximo. Se esse atraso já vinha de trás. Sim. E ainda por cima, o Grande Prémio da Finlândia tem uma janela muito curta para ser realizado, porque estamos muito a norte na Europa, portanto não o podes fazer demasiado cedo no ano, nem o podes fazer demasiado tarde por causa do frio e do mau tempo. Portanto, eu acho que, entretanto, o circuito foi visitado na semana logo a seguir ao Grande Prémio de França. Sim. E pelos vistos, por um lado, em termos de construção, não está a avançar ao ritmo que poderia, e por outro lado há agora esta questão geopolítica, chamemos-lhe assim, que coloca em causa também não ajuda, claro. Prémio. Eu acho que foi uma boa decisão. Em caso de dúvida, o melhor é cancelar já e não fazer criar expectativas, até porque já não estamos muito longe. Estava agendado para julho, portanto, sim, para julho. Já não estávamos muito longe. Eu acho que foi uma boa decisão eles terem cancelado desde já, e isso traz outro benefício, é que temos apenas 20 grandes prémios, que eu acho que já é o limite. Mais do que 20, na minha modesta opinião, por várias razões, eu acho que é o limite. E agora com a ausência do Grande Prémio da Finlândia, e porque a Dorna e a FIM decidiram não substituir o Grande Prémio da Finlândia, o que eu também acho muito bem, ficamos com 20 grandes prémios. Eu acho que estamos no limite máximo de número de grandes prémios numa temporada, por várias razões, e uma delas, até já referi no início da nossa transmissão, que é o facto de o aumento de grandes prémios ter gerado também algum descontentamento no paddock, porque as pessoas são pagas ao ano, né? Fazem um contrato com um determinado salário anual que não contempla o número de grandes prémios. Portanto, trabalhar em 21 grandes prémios pelo valor que se trabalhar 18 não é bem a mesma coisa. Ficamos com 20 grandes prémios, ficamos também por aqui neste MotoGP na Sport TV. Obrigado, Vítor, desde Itália. Obrigado, Tomás, por teres vindo aqui também ao nosso estúdio de podcast. Vemos no domingo, está combinado. Na sexta e no sábado vou estar eu na cabine, e já sabem, a MotoGP é na Sport TV já a partir da próxima sexta-feira. Estamos no Mugello, estamos com Miguel Oliveira, estamos sempre com o MotoGP.